Estamos começando ao vivo mais um dia da nossa série Cinema e Psicopatologia. Já falei várias vezes aqui que é a época do ano que eu mais gosto. É quando a gente junta essas minhas duas paixões, o cinema, os filmes, as séries e o conteúdo da psicopatologia. Se eu pudesse, eu fazia o ano todo. Se eu pudesse, eu fazia todo domingo. Coisa boa ter vocês comigo de novo aqui, mais um domingo. E hoje a gente vai falar de uma série que vocês pediram muito. E eu confesso que eu não queria assistir. Eu torci o nariz, eu falei, 13 Reasons Why, né? Sériezinha adolescente, que saco, não quero. Pensei. Paguei a língua? Também paguei, né? Porque a língua é a chibata da vida, meus amores, aprendam isso. A gente fala e depois a gente apanha, não é mesmo? Então, paguei a língua com euforia, né? Paguei, julguei a série, achei que era um conteúdinho adolescente bobo, também achei, mas me surpreendi positivamente com a série. Agradeço a vocês, né, que me fizeram assistir a série. E então eu assisti para falar aqui com vocês, né, sobre a série Euphoria ou Euforia, e assisti torcendo o nariz nos primeiros episódios, mas depois fui me apaixonando pelos personagens, fui me apaixonando pelos diálogos, que pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor da série, né, disparado, assim. Eu acho que os diálogos que os personagens têm entre si, até postei agora há pouco nos stories, naquilo que é o bônus, né? Que tem um bônus da Rue e tem um bônus da Jules. E no bônus da Rue, ela tá conversando com o amigo dela, né? Da reabilitação, tipo Narcóticos Anônimos. E ele tá falando com ela e ele fala assim, para algumas pessoas não existe o fundo do poço. Porque tem alguns poços que são sem fundo. E a última dose é sempre o que te motiva, né? Então tem diálogos muito profundos, tem diálogos muito sérios, né? Muito difíceis até de escutar, tá? E eu assisti todos os episódios, todas as temporadas, para conversar aqui com vocês sobre Euforia, tá? Então, Euforia, em tese, é uma série com temática adolescente, né? E isso me fez torcer o nariz a princípio. Eu vou fechar os comentários aqui, tá? Pra eu não ficar me distraindo. Depois, no final, eu abro de novo. Então, Euforia tem essa característica, né? De temática adolescente. Na minha opinião, não é uma série feita para adolescentes, né? Tem conteúdos muito pesados, né? Enfim, muito... que eu não acho que são pertinentes para certa idade. E é tudo aquilo, né, que os 13 porquês, né, ou 13 Reasons Why tentou ser, mas não conseguiu ser. O 13 Reasons, eu confesso que eu não consegui terminar. Eu assisti alguns poucos episódios e realmente achei ruim, achei uma série fraca, né. Mas eu acho que Euforia veio com um conteúdo, de certo modo, semelhante, né. Traz questões como suicídio, traz questões como automutilação, questões de droga, questões de sexualidade, que a gente vai falar um pouco de tudo isso aqui, mas de uma maneira mais profunda, sem contar a estética da série, né, que é belíssima, muitas tomadas numa luz diferente, né, o fato da Rue ser a narradora, né, eu acho que isso também ficou muito legal, enfim. Então, Euforia, ela mostra, né, o cotidiano de adolescentes do ensino médio, de 17 anos, eles estão finalizando o ensino médio, à medida em que eles vão ali conhecendo, né, os amores, vão conhecendo as amizades, vão conhecendo e descobrindo a vida sexual, vão conhecendo as drogas, né, os traumas, vão lidando com a internet, né, então eu achei isso muito legal, porque eles são, né, a geração Euforia é a geração que está tendo que lidar, ainda adolescente, com essas questões das mídias sociais, um nude vazado, né, uma relação sexual que foi exposta pelo parceiro na rede, né, as conversas entre eles, os prints, né, as chantagens que eles acabam fazendo entre eles por conta disso, enfim. Então,
consegue, na minha opinião, né, a série consegue equilibrar esse drama adolescente que poderia ficar bobo, e foi por isso que eu torci o nariz a princípio, né, eu falei, vou ver esse negócio, porque esse negócio de euforia, né, negócio do drama adolescente, já tô velha pra isso, enfim, não tenho muita paciência, mas consegue equilibrar isso, né, com questões extremamente intensas, né, com temas que precisam ser discutidos, com uma trama poética, né, muito bonita e uma estética capaz de transformar ali as cenas quase em obrazinhas de arte, né, em pequenas obras de arte ali. Tem cenas que são belíssimas, com uma estética linda, né, aquela que a Jules anda de bicicleta, enfim, tem muitas cenas ali que me marcaram muito do ponto de vista estético mesmo. A protagonista é Zendaya, né, que é uma atriz aí já bem famosinha, né, ela é atriz da Disney, do Disney Channel, né, foi pelo menos atriz do Disney Channel aí durante muitos anos, né, e ela interpreta uma adolescente que acaba de sair da clínica de reabilitação, que é quando a gente conhece a Rue, né, ela tá saindo da reabilitação após ter uma overdose, ela cai no chão de casa, né, e quem a encontra é a irmã, que durante muito tempo na série, eu não vou falar aprofundadamente da irmã da Rue, porque eu acho que não foi um personagem que a série aprofundou, mas assim, durante muito tempo eu achei até que ela tivesse alguma questão cognitiva, né, eu achei até que ela tivesse talvez algum problema mesmo, mas depois eu entendi que não, né, que ela tinha ficado meio traumatizada, assim, tava meio sem falar, tava meio, né, com a comunicação meio escassa ali por conta dessa situação que ela viveu ali de encontrar a irmã quase morta, né, e talvez a Rue só não tenha morrido mesmo porque a irmã encontrou e colocou, né, a cabeça pro lado, porque ela tava, enfim, engasgando ali com o próprio vômito, né, então ela é levada para essa clínica de reabilitação, tem o apoio da mãe e da irmã, né, ela começou a usar drogas quando o pai dela tava num câncer terminal, e ela começou a tomar os comprimidos, né, de analgésicos, opioides do pai, e foi se viciando, né, foi ficando dependente dessas medicações. Depois ela foi, né, para drogas mais pesadas, né, depois que o pai morreu, como cocaína, por exemplo. E ela sai da reabilitação, né, e a gente vê que ela continua, né, usando comprimidos, ela não consegue, mesmo depois da reabilitação, se livrar disso, e por conta até desse uso, né, de medicação e de drogas, ela acaba sendo uma menina isolada, uma menina com poucos amigos, até que ela conhece a Jules, né, que é uma garota, uma menina trans, né, que muda para a cidade da Rue e vai parar na mesma escola que ela. Elas acabam formando um laço, né, um vínculo de amizade muito forte, que depois vai acabar se tornando aí um relacionamento amoroso, né. E a relação delas também acaba sendo bem conturbada por conta das questões que as duas têm, né? Uma é trans, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com a questão da sexualidade, da feminilidade, né? A outra com muito problema, né? Com as drogas, com a perda do pai, enfim. Então, no meio disso tudo, né? Na minha concepção, a Rue é a personagem principal, a Jules é a, digamos assim, a coadjuvante principal, né? A segunda principal. Que elas dão a tônica de toda a série, mas no meio dessa série, no meio dessas duas personagens, a gente tem os outros colegas de escola, né? E alguns desses colegas de escola, que inclusive eu pessoalmente acho até mais interessante do que as duas, né? Enquanto construção de personagem mesmo, que eu também vou falar um pouco aqui, tá? Desses personagens da série Euforia, da HBO Max. A gente tem o Nate, né? A gente tem o pai do Nate, tá? Que também é um personagem, o Cal, que também é um personagem muito bem construído, super interessante, né? A gente tem a Cassie, né? Que é uma menina linda, loira, super popular na escola, mas que enfrenta diversos problemas pessoais e de autoestima. A gente tem a Cat, né? Que inclusive é filha e neta de brasileiros, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas a mãe dela é brasileira, a avó dela é brasileira. Eles moram, né? Elas moram nos Estados Unidos, mas a Cat, né? Eu não sei se ela nasceu, né? Ela se chama Babi Ferreira. Eu não sei se ela nasceu nos Estados Unidos ou se ela nasceu no Brasil, mas enfim, sei que mora lá. Que é a Cat, né? Que é a menina que engordou na infância e, enfim, teve que lidar com isso aí. Encontrou um jeito
bastante peculiar de lidar, né, com essas questões do corpo e da sexualidade dela. A gente vai falar disso, né? Que ela sofre gordofobia, de certo modo, em um momento da vida, mas que consegue ultrapassar isso, se empoderar, né? E a Maddie, né, que é a namorada do Nate, que também é uma garota popular, a melhor amiga da Cassie, né? E a Maddie também tem alguns comportamentos, né, e algumas ideias que a gente também vai falar nessa live de hoje, tá? Então, eu acho que a série, né, Euforia, ela acaba sendo uma experiência interessante pra gente, né, assistindo, a gente que é pai, a gente que é mãe, principalmente, em alguns momentos da angústia, né, em alguns momentos dá um certo desespero até, mesmo para aqueles que não são pais, que não são mães, que não se interessam pelos dramas adolescentes. Eu acho que a série ultrapassa isso, e na minha visão, a série fala sobre todos nós, né? Em alguns momentos ali, cada um de nós vai acabar se identificando com algum personagem de Euforia, né? Em algum momento ali, a gente vai ver alguém que a gente conhece passando por alguma daquelas situações, né? Então eu acho que a série, no final das contas, fala sobre a vida, fala sobre os relacionamentos, fala sobre as dificuldades, fala sobre temas polêmicos e difíceis, né? Mas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, né? A série tem momentos mais pesados, tem momentos mais difíceis, né? Mas de maneira geral, eu acho que a série tem uma leveza, né? Mesmo falando de temas tão difíceis. Uma coisa que eu acho interessante, né, e que eu queria marcar aqui, é que, na minha opinião, Euforia em momento nenhum, né, romantiza, glamoriza, incentiva esses comportamentos perigosos, autodestrutivos, né? Ainda que, se a gente olhar só a sinopse, né, a gente vai achar, nossa, que absurdo, como é que fazem uma série como essa, né, com a temática adolescente, com temas tão pesados. Mas, enfim, a série não glamoriza isso, na minha opinião, né? Não traz isso como, olha que coisa legal, né? Olha que interessante isso aqui, vamos ver, né? Eles trazem isso com cuidado, eles trazem isso com... E claro, muito se falou, né, sobre o quanto que Euforia pode ser gatilho, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, né? O termo técnico é fator desencadeante. Mas, enfim, vou usar a palavra do senso comum. O quanto isso pode ser gatilho para muitas pessoas, né? Enfim, eu questiono um pouco essa ideia que se criou hoje nas redes sociais e no mundo, né, sobre gatilho, porque assim, pra quem tem uma questão, gente, pra quem tem um problema, absolutamente tudo é gatilho, sabe? Imagina que em algum momento eu fui agredida, violentada e a pessoa quebrou um copo na minha cabeça. Pronto, então copo é um gatilho pra mim. Entende? A gente não tem o controle disso, né? A gente não tem como evitar que aquilo que desencadeia, né, angústia, tristeza, raiva, medo nas pessoas, que isso seja completamente blindado, né? Então, claro que os temas são sensíveis, claro que é difícil para muitas pessoas, talvez, que passaram por situações semelhantes ali, né, de abuso, de humilhação, de bullying, de uso de drogas, enfim, de tudo isso, talvez seja muito difícil de fato, né, para essas pessoas. Mas assim, eu acho que a série é cuidadosa, entende? Eu percebi um cuidado na direção e na construção dos personagens, não achei que foi assim, solto, largado, né? Tem um cuidado comovente na construção do texto, na construção dos personagens, né? Fazendo a gente pensar, fazendo a gente analisar o aspecto de vida ali de cada personagem. Eles trazem um pouco a história, a infância do personagem, como é que aquela pessoa chegou naquilo que ela tá hoje, né? Para que a gente não julgue, para que a gente não olhe para aquela atitude, para aquele comportamento isolado e pense, olha aí, tá vendo? É ruim, né? É mal. Não, existe uma construção dos personagens desde a infância, né? Então, os temas, ainda que difíceis, né, como drogas, transexualidade, abuso, eles não são jogados na nossa cara, assim, de maneira óbvia, de maneira banal. Eles são construídos, né? Então, isso eu achei bacana, tá? Eu acho a atuação da Rue, né, da Zendaya extraordinária, né? Eu acho que ela, de fato, dá um brilho especial à série, né? Ela constrói a personagem dela e a narração e os comentários, inclusive, né, que ela faz sobre os outros personagens quando ela está narrando a história de cada um deles é sensacional,
tá? Bom, então vamos começar a falar dos personagens, né? Começar a falar da Rue, que é a personagem principal. A gente assiste toda a série Euforia na perspectiva da Rue, tá? Então a série é toda contada como se ela estivesse contando a vida dela e a vida dos amigos dela, tá? Então a Rue, ela nasceu 3 dias depois do 11 de setembro, né? Isso foi dito na série. Então teve o 11 de setembro, então ela nasceu 12, 13, 14 de setembro, né, de 2001. E ela foi diagnosticada com TDAH ainda na infância, tá? Começou a tomar medicações controladas, né, opioides, ansiolíticos, etc., quando estava cuidando do pai com câncer num estágio terminal, tá? Inclusive o pai falava pra ela, esse aqui é o melhor, né? Esse aqui, nossa, esse aqui é muito bom, esse aqui eu fico esperando a hora de tomar. E aí, claro, isso, né, numa menina de 13 anos, isso despertou o interesse, a curiosidade. Ela acabava pegando, né, algumas dessas medicações do pai, escondia e tomava, né, quando ninguém estava vendo. E aí, com a morte do pai, né, o pai já estava de câncer, quando ele morre, isso, de certo modo, acaba sendo, né, um fator desencadeante que acaba levando ela para outros tipos de droga, né? Ela conhece o Fez, né? O menino lá que é o traficante, né? E aí, então, ela começa a usar outras drogas, né? Como, por exemplo, cocaína, tá? E com esse uso de droga, com esse uso de substância, de medicação, a Rue acaba ficando mais isolada, até que ela conhece a Jules, né? Uma menina trans que se torna sua melhor amiga, já tem uma experiência sexual já vasta, né? Enquanto a Rue não tem essa experiência sexual, não tem essa vivência toda, né? Que a Jules já tem. Ela acabou se isolando por conta da doença do pai, depois uso de droga, etc. Então ela acaba se afastando um pouco, tá? A Rue, ela tem esse cenário, né? Ela tem uma família, de certo modo, ali estruturada, uma família que dá suporte, diferente de muitos outros personagens aqui que a gente vai ver na série, né? Que não tem esse suporte da família, né? Não tem essa estrutura familiar que a Rue tem, tá? A mãe da Rue é extremamente preocupada, né? Uma mãe atenta, é uma mãe que, de certo modo, tenta fazer ali tudo que ela pode. Ela tem que sustentar as 2 filhas depois da morte do pai, né? Da morte do marido. Mas ela tenta fazer ali tudo que ela pode para dar esse suporte pra filha. Isso acaba gerando algumas brigas entre elas, né? Alguns desentendimentos ali. E a Rue também tem uma irmã que também, depois desse incidente que ela teve overdose, né? Que é quando a série começa, também elas tiveram a relação um pouco estremecida, mas no final da série Euforia, né, a gente vê ali que as duas, elas voltam a ter uma relação mais próxima, tá? A Rue, ela já tem diagnóstico, então assim, a gente não precisa fazer grande esforço, né, pra chegar no diagnóstico da Rue, tá? A série fala quais são os diagnósticos da Rue. Ela tem TDAH, né? Ela tem transtorno bipolar, onde poucas vezes em séries e em filmes eu vi um transtorno bipolar ser tão bem mostrado, né? Ela me parece, eu diria que ela tem um transtorno bipolar tipo 2, né? Eu acho que ela faz hipomania. Ela tem dependência química, por óbvio, né? E também ela teve um diagnóstico de toque na infância, que assim, a série fala, mas eu não vi, né, grande manifestação ali do toque da Rue na adolescência, tá? Ela deve ter tido um histórico na infância, né? Deve ter sido diagnosticada com TDAH e toque. Hoje, o que se apresenta, né, como mais claro de diagnóstico expresso, manifesto na Rue, digamos assim, a gente tem um bipolar tipo 2, né, com quadro de hipomania, naqueles momentos em que ela fica muito animada, que ela sai do quarto, né, que ela vai pegando as coisas na cozinha e cantando e conversando e tal, e muito feliz. Em outros momentos ela não consegue sequer levantar da cama para fazer xixi, né, a ponto dela ter uma infecção urinária, porque ela não quer fazer xixi na cama, ela também não consegue levantar da cama para fazer xixi, num quadro depressivo muito grave, né? Então a gente vê ali, né, em determinados momentos da série, a Rue alternando entre um quadro de hipomania e um quadro de depressão, tá?
E a dependência química, né, que acompanha ela no final da última temporada, lá no último episódio, a gente vê uma nova tentativa dela, né, de fazer dessa vez uma internação voluntária, porque todas as outras vezes foram feitas internações involuntárias, né, ou seja, a mãe pegou e levou para a clínica, então dessa vez ela busca uma internação voluntária, né, lá também no Narcóticos Anônimos ela faltava bastante, né, mangueava bastante, chegou a dizer que tava limpa quando não tava, né, e o Ali descobriu, o Ali é aquele amigo dela, que é mais velho, né, e tenta ajudar ela nesse processo de sair da droga. Então, assim, a Rue, no final, né, da última temporada, ela vai tentar buscar essa reabilitação, mas dessa vez por conta própria, tá? Então, os diagnósticos da Rue, eles já são dados. Aí a gente tem a Jules, né? A Jules é uma personagem complexa, eu acho até que mais complexa do que a Rue, né? Que a Jules, desde os 7 anos, ela já se sentia triste e ela começou a se automutilar, tá? Então, ela tem histórico de automutilação desde a infância. Aos 11 anos, ela foi internada no hospital psiquiátrico e a gente vê a cena da internação, né? A mãe disse pra ela que era um lugar que ela ia brincar, que ela ia passar um tempo se ela quisesse, né? E aí, quando ela vê, a porta é fechada, ela fica batendo na porta, chamando a mãe vai embora. Enfim, ela acaba internada neste hospital psiquiátrico contra a vontade pra tratar sintomas de depressão, né? A princípio. A série deixa a entender, deixa subentendido, né, que o seu quadro depressivo teria relação com a não aceitação do corpo, tá? Ou seja, por ela ter nascido menino, né, e não se sentir menino, ou seja, ter essa incongruência aí de gênero, então ela teria, teoricamente, entrado em depressão por isso, né? A gente sabe que é multifatorial, isso, claro, né, tem uma correlação, pode ter sido um dos fatores, mas não só isso, tá? Então a Jules, ela nasceu num corpo de menino, né? Ela nasceu num corpo masculino, mas ela se sentia mulher, né? Ela sempre se sentiu mulher, então ela se encaixa aí num diagnóstico de disforia de gênero, tá? Em muitos momentos da série, a gente vê a Jules com um comportamento apático, sem vontade de fazer as coisas, né? Sem motivação, com uma grande irritabilidade, né? Então, em muitos momentos ali da série Euforia, a gente vê a Jules dessa maneira. Bom, aos 13 anos ela começa essa transição, tá? Mas esses sintomas, né, de apatia, de irritabilidade, eles não melhoram, né? Enfim, eu vou falar um pouco disso depois. Ela começa aos 13 anos, a lei no Brasil é diferente, né? No Brasil, a pessoa só pode começar a hormonioterapia, né? E o processo de transição aos 16, mas nos Estados Unidos, com a autorização dos pais, que foi o caso dela, ela começou aos 13, tá? Um pouco mais tarde, ela começa, então, a ter, né, as primeiras relações sexuais ali, os primeiros relacionamentos dela com homens, né? Via de regra, mais velhos e comprometidos, tá? Então ela assume ali esse lugar, né, do fetiche masculino, de ser uma mulher, né, de estar ali numa condição feminina, mas ter um órgão genital masculino, né? Ela acaba se envolvendo com o pai do Nate, né, que é o Cal, e a Jules, em determinado momento da vida, ela foi abandonada pela mãe. A mãe tinha um vício em álcool, né? E a mãe sai de casa. A série não explora, nem explica, nem aprofunda, né, essa questão do abandono da mãe, da Jules, né? Simplesmente é dito que ela mora com o pai e que a mãe foi embora, tá? No episódio que a Jules conversa com a psicóloga, que na verdade é um pós-série, né? É um bônus, não tá nos episódios da série mesmo, tá num extra, digamos assim. A Jules, né, ela fala que ela buscava essa feminilidade se relacionando com os homens. E ela achava que quanto mais ela se relacionasse com os homens, quanto mais ela cedesse, né, às vontades, os desejos dos homens, mais ela encontraria essa feminilidade. E neste extra também, né, que ela conversa, que é uma sessão de terapia, na verdade, né, tem 1 hora, o tempo todo a sessão de terapia com a psicóloga. Ela fala também que no relacionamento com a Rue,
ela tentava encontrar aquilo que ela via na mãe, né? Que era um olhar diferente para ela. Que as mulheres, de maneira geral, têm um olhar muito competitivo. Querem ver se sua unha tá feita, querem ver se seu esmalte tá no lugar, querem ver se sua roupa tá bonita, querem checar a etiqueta da sua roupa, né? Isso tudo é o diálogo dela com a psicóloga. Querem checar a etiqueta da sua roupa pra ver que marca é a sua roupa, né? Mas a Rue, assim como a mãe dela, tinham esse olhar diferente pra ela, né? E isso foi o que encantou ela na Rue, talvez tentando buscar aí, né, essa relação com a mãe que, enfim, foi interrompida, né? Então, nesse episódio da psicóloga, né, nesse extra com a psicóloga, ela fala que ela buscava esses relacionamentos com os homens apenas para se afirmar como mulher, apenas para se sentir mais mulher, né? E ela acreditava inicialmente que ser mulher, ser feminina, passava por isso. Depois ela descobre que não, né? E ela descobre isso, inclusive, quando ela vai pra casa daquele amigo e a amiga dele maqueia ela, né? E ela sai, enfim, ali é meio um turning point pra ela, né? E naquele momento ali ela começa a aceitar o seu interesse por mulheres, né? Ou seja, ela poderia ser feminina, ela continuaria sendo mulher, mas ela não precisaria se relacionar com todos os homens do mundo, não precisaria se sujeitar a relações violentas, né? Como aconteceu inclusive com o pai do Nate, né? Que a Jules ali sofreu um certo abuso, né? Enfim, talvez até a gente pudesse considerar talvez não, juridicamente pode se considerar um estupro, né? Porque ela é menor de idade. Então, ela começa a aceitar, né, que o seu interesse por mulheres não a torna menos mulher, nem menos feminina. Então, ali é um ponto de virada. E quando ela volta dessa viagem, então ela procura a Rue e aí elas começam, né, a se relacionar. A Jules é muito autocrítica com ela mesma. Tem muitos pensamentos depreciativos, né? Por conta de tudo isso, né, de todas essas questões da própria aceitação da sexualidade dela, né, de entender que se relacionar com mulheres não torna ela menos mulher. Enfim, o relacionamento dela com a Rue também tem muitas questões, né, do uso de drogas, etc., a perda do pai. Então, assim, o relacionamento das duas é bastante conturbado, né? A Rue, a Jules, muitas vezes ela fala, né? Ela traz muitas crenças nucleares dela ao longo da série. Então ela fala, eu não me sinto boa o suficiente, né? Eu não sou boa para ser amada por você, né? Eu não mereço ser amada por você. Então, em muitos momentos, ela tem essa crença, né? De não ser suficiente, de não ser amada pelas pessoas, de não merecer o amor das pessoas, né? Talvez isso tenha uma interferência grande, né, do abandono da mãe ali. A gente sabe que o pai, uma mãe, né, e esse abandono ali em certos momentos da vida, isso tem uma interferência, né? E o fato dela estar nesse processo, né, ou ter passado por esse processo de transição, ainda se descobrindo, ainda, né, tentando se colocar neste lugar de ser mulher, né? Então, enfim, tudo isso aí são questões, né, que a Jules tem que lidar. E isso, claro, acaba interferindo no relacionamento dela com a Rue, que também é uma pessoa que tem muitas questões, né? E em alguns momentos elas acabam brigando, né? Especialmente pelo uso de substância da Rue, né? Que a Jules não concorda. Um fato interessante é que a atriz que faz a Jules, ela é de fato trans, né? E isso traz muita verdade pra personagem. E eu acho, né, a minha opinião, que ali tem muito da atriz mesmo, sabe? Ali tem muitas questões da atriz, ali tem muitas coisas talvez que a atriz tenha passado. Enfim, eu acho que isso trouxe muita verdade, né, pra construção da personagem na série, tá? Bom, os diagnósticos da Rue, ela tem disforia de gênero, né? Ela é uma menina, uma mulher trans. E eu diria, né, que eu acho que o diagnóstico genérico ali que foi dado de depressão, né, pra Jules, eu diria que ela aparenta ter, né, um transtorno depressivo persistente ou, como a gente conhece, a distimia, tá? Então, na minha visão, a Jules tem uma irritação constante, né? Muitas horas ela tá irritada, ela tá agoniada. Ela tem muitos pensamentos negativos sobre a vida, sobre ela mesma, muitos pensamentos autodepreciativos, né? Então isso é uma constante na vida dela, não são episódios. A gente vê, por exemplo, né, só pra gente entender assim a diferença.
A gente vê a Rue, né, em momentos de episódios depressivos, onde ela não levanta da cama, onde ela tá muito mal, onde ela não levanta nem pra fazer xixi. Então ali é um episódio depressivo grave, tá? Na Jules, a gente não vê isso. A gente vê uma constante de irritabilidade, né? A gente vê uma constante de falta de vontade de fazer as coisas. A gente vê uma constante de pensamentos negativos e autodepreciativos, quase como se fosse o padrão dela, né? Que é o que acontece na distimia. A distimia é uma depressão menos grave e persistente, né? Uma depressão que persiste ao longo dos dias, dos anos, sem melhora, sem piora. Fica ali constante, tá? Então ela tem desânimo, ela tem tristeza, ela tem isolamento social, né? Melhora depois que ela conhece a Rue, mas ainda assim fica muito elas duas, né? Ela não interage tanto com as outras meninas. Ela tem uma falta de energia, né? Pra fazer as coisas, pra fazer as tarefas de rotina. Sentimentos constantes de culpa, de autocrítica, tá? Então assim, o meu diagnóstico pra Jules não seria um transtorno depressivo, mas seria uma distimia, né? Que é um transtorno depressivo persistente, né? Então, além da disforia de gênero, que ainda é um diagnóstico, né? Existem solicitações, né, de que deixe de ser, mas por hora ainda é. No DSM-5-TR, que é o que vem por aí, provavelmente aqui no Brasil ele só virá no ano que vem, né? O DSM-5 levou 2 anos para entrar em vigor no Brasil. Eu honestamente espero que, com todo o avanço tecnológico, né, a gente tá falando, o DSM-5 foi lançado em 2013, então a gente tá falando de quase 10 anos aí, né, de avanços, inclusive tecnológicos, então eu espero que essa tradução não leve 2 anos para acontecer, como levou no DSM-5, né, seja mais rápida, então que talvez no ano que vem, né, em 2023, a gente já tem. Inclusive o lançamento do DSM-5-TR tá atrasado nos Estados Unidos, né? Porque eu estou acompanhando diariamente, porque eu comprei a minha versão em inglês e, enfim, a versão em inglês está atrasada. Então, se a em inglês está atrasada, avalie a em português, né? Ano que vem, assim, sendo bastante otimista, tá? Então, a gente deve ter uma mudança aí nos critérios diagnósticos e na descrição do que é disforia de gênero, para tentar adequar melhor, né? Para tentar despatologizar um pouco esse diagnóstico, mas o fato ainda é um diagnóstico, tá? E é sempre bom a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque sempre que a gente está falando de disforia de gênero enquanto um diagnóstico, a gente não está falando de algo que pode ser mudado, né? De algo que a gente vai tratar para reverter a situação. Não se trata disso. Quando a gente fala de disforia de gênero, a gente fala de um sofrimento de estar aprisionado em um corpo onde a pessoa não se identifica. Que é o que a gente vê no caso da Jules, né? A gente vê uma menina, né, com um pensamento, entre aspas, de menina, né, se sentindo mulher, porém aprisionada num corpo masculino. A Jules deu sorte porque o pai dela compreendeu isso, né? O pai dela autorizou a transição, né? E ela fala, inclusive, com a psicóloga, eu tinha muito medo de que eu não pudesse fazer isso, de que meu pai não deixasse eu fazer isso, e que na adolescência eu ficasse grande, forte, enorme, o que pra mim não são características femininas, né? A mulher, pra mim, ela falando, né? A mulher, pra mim, tá sempre ligada a ser pequena, a ser doce, a ser delicada, né? A não ter uma voz grossa. Então eu tinha muito medo, eu tinha pânico da puberdade, porque eu sabia que essas mudanças, elas seriam irreversíveis se elas acontecessem, né? Então, na verdade, o que o pai da Jules deixou ela fazer foi um bloqueio hormonal, né? Ela mostra, inclusive, pra psicóloga que ela tem um chip aqui e os hormônios dela foram bloqueados, né? Então, é como se ela ainda fosse ela ainda tivesse um corpo infantil, né? Porque ela não teve esses hormônios da adolescência expressados, digamos assim, tá? Então, a Jules, eu fico aí com o diagnóstico de disforia e de distimia, tá? Bom, aí vamos para a Kate, né? A Kate é aquela menina gordinha, né? Que engordou muito aos 11 anos. É mostrado ali na série, né? Um flashback, o processo que ela engordou. É até engraçado, né? Meio que... Enfim, eu entendi um pouco como uma piada, né? Ela viaja pra uma viagem de férias, não lembro se é pro México, e ela toma muitas pinas coladas, né? Sem álcool, ela bebe tipo 11, 20, 30 por dia, sei lá. E quando ela volta, né, pra escola,
ela tá muito acima do peso. E inicialmente, claro, as pessoas estranham, né? Ela saiu de férias de um jeito e daí quando ela voltou, ela tava, sei lá, 10 quilos a mais. As pessoas estranharam, natural, né? E aí ela internalizou, né, de que ninguém mais gostava dela. O namoradinho que ela tinha na época, o Daniel, termina com ela, né? Manda um bilhetinho pra ela dizendo que não quer mais namorar com ela. Então ela internalizou que as pessoas nunca iam gostar dela por ela ser gorda, por ela ser obesa, né? E daí ela se fecha, né? Daí ela vive numa vida paralela. E essa vida paralela que ela vive é escrevendo fanfics, né? Então ela escreve contos sobre filmes e séries, né? E ela, a partir do personagem dos filmes e das séries, ela cria um outro enredo em cima disso, né? Isso se chama fanfic. E ela é muito famosa, ela escreve muito bem, né? Ela é muito conhecida nesse universo das fanfics, ela usa um nome que não é o verdadeiro. Mas na escola ninguém sabe disso, né? As pessoas que convivem com ela não sabem disso. Então ela vive dois mundos, ela vive o mundo virtual e ela vive o mundo real. No mundo real ela é boa aluna, ela é tranquila, ela é calma, né? A princípio ali, logo no início da série, toda certinha, cabelinho arrumadinho, óculos, né? Toda padrão, assim, né? E ela acredita, né, que ela vai ser ridicularizada pelas pessoas, que ela vai ser julgada pelas pessoas pelo corpo dela, então ela se esconde ali no mundo virtual, tá? Pra quem tá chegando agora e tá um pouco perdido aí, eu estou falando sobre a série Euforia da HBO Max, né? O tempo todo fica chegando gente na live e aí fica sem entender do que eu tô falando. Então eu estou falando de Euforia HBO Max, tá? Estou falando da personagem Kate, especificamente agora. Bom, então, ela vai vivendo, né, esse processo adolescente ali, num momento de ganho de peso, dificuldades com o corpo e tal. E as amigas, né, de certo modo, pressionam ela porque ela ainda é virgem, porque ela nunca se relacionou sexualmente com ninguém. E aí ela escolhe o primeiro que aparece, né, pra se livrar desse problema, né, da virgindade, que isso é um problema entre os adolescentes desde que o mundo é mundo, né. E ela escolhe o primeiro cidadão que passa na frente, né? Se livra do problema, porém, o cara gravou, né? O cara filmou e colocou isso na internet. E daí ela acha que o mundo dela vai acabar, né? Que as pessoas todas vão ridicularizar ela, que vai ser o fim, que vai ser a catástrofe, que vai ser o caos. Mas, para a surpresa dela, muitos homens elogiam, né? O vídeo meio que viraliza, né? E as pessoas querem saber quem é. E acham ela muito sexy, e acham ela muito atraente. Então ela gosta disso, né? E aí a gente vê uma transição ali da personagem, onde ela sai dessa menina tímida e ela desabrocha, né? Numa adolescente exibida e que passa a usar roupas muito chamativas, né? Cinta liga às 7 horas da manhã, roupa de couro às 8, né? Maquiagem, batom vermelho pra ir pra escola, enfim. Então ela sai, né? Deixa de ser aquela menina tímida que achava que ia ser rejeitada por todo mundo, que ia ser ridicularizada. E ela ganha aí, né? Nessa entrada aí na adolescência, ela ganha essa possibilidade, né? De se mostrar mais e de acreditar que as pessoas iriam gostar e iriam valorizá-la, principalmente pelo corpo dela ou por ela ser sexy, né? Ou foi isso que ela foi reforçada quando o vídeo vazou, tá? Então ela muda esse modo de se vestir, passa a se vestir, né, de uma maneira exagerada, tem uma autoconfiança muito baixa, né, e a gente vê isso lá depois quando ela começa a se relacionar com o Ethan, né, que é o namorado dela, que é todo bonzinho, gosta dela, mas ela não acredita que ele gosta dela, né, ela fica tentando encontrar problema na relação, ela fica tentando fazer com que ele enxergue ela de uma forma ruim pra terminar, né, ela não consegue terminar porque ele é muito bonzinho, mas ela não acha, né, que tem razão pra ele estar com ela, tá? E nesse processo aí, ela acaba descobrindo que ela pode ganhar alguma coisa, né? Já que todo mundo considera ela tão sexy, né? Enfim, tão atraente, e por estar fora, talvez, até deste padrão de beleza, né? E mostrar isso. Então, ela acaba que ela decide ganhar dinheiro com isso na internet, né? Então, ela usa uma máscara e ela vende o corpo dela, né, sem ir para as vias de fato, né, é apenas virtual,
mas ela vende o corpo dela, né? Então ela dança, ela fala o que o cara quiser ouvir, né? E em troca disso ela recebe dinheiro e também presentes, né? Eles compram lá a wishlist dela da Amazon, né? Ela bota lá os itens que ela quer comprar na Amazon e os caras vão lá e ou pagam diretamente para ela, né? Em criptomoedas, ou então compram, né? Os itens lá da Amazon que ela quer ganhar, tá? Então ela passa a ganhar dinheiro com isso, né? Isso de certo modo vai fortalecendo ela vai cada vez se exibindo mais, né? Cada vez usando roupas mais provocativas, né? Cada vez usando mais o corpo para conseguir o que ela quer em muitos aspectos, né? Então ela deixa de ser aquela menina tímida e passa a ser, né, alguém que gosta de ser o centro das atenções, que quer ser olhada, que quer ser admirada, que quer chamar atenção, né? Passa a ter uma vida sexual muito ativa, com homens diferentes, né? Com meninos diferentes. Como ela ainda está na descoberta dessa sexualidade, né? Ela tem aí 16, 17 anos. Qualquer diagnóstico precisa ser feito com cautela, né? Então, eu confesso que eu pensei em histriônica, né? Porque ela tem essa coisa, assim, chamativa, de querer aparecer, de querer chamar atenção, né? De querer, né, nesse processo ali de entrada na adolescência. Mas é uma possibilidade, né? Mas se ela fosse de fato uma paciente real, eu diria para esperar mais um pouco, né? Deixar ela sair da escola, ir para a faculdade, ver como é que isso vai ficar dentro de 1, 2 anos, né? Para poder realmente fechar esse diagnóstico, mas talvez ela tenha esses traços, né? Histriônicos por gostar de aparecer, por gostar de ser o centro das atenções, né? Por usar o corpo, né? E a sensualidade dela para conseguir o que quer, tá? Então, é uma possibilidade. Deixo aí o diagnóstico da Kate em aberto, né? Porque acho que ela ainda tá nessa fase, né, de transição e talvez saindo da escola, indo para uma faculdade, né? Então, talvez a gente pudesse reavaliar esse diagnóstico. Quem sabe, né? Se na próxima temporada não vai ser eles na faculdade e aí então eu faço de novo uma live para poder avaliar, né? Reavaliar esses diagnósticos, quem sabe. E aí talvez a gente consiga fechar o diagnóstico da Kate. Bom, aí a gente vai pro Nate, né? O Nate da série Euforia, pra quem tá chegando. Pra mim é o personagem mais complexo, tá? E eu vou acabar dedicando um pouco mais de tempo pra falar dele. Ele é jogador de futebol americano. Ele é filho de uma família perfeita, né? Onde o pai é rico, o pai é dono de boa parte dos negócios da cidade, né? O pai dele, o Cal, é do ramo imobiliário, então um cara bem sucedido. E desde muito pequeno que o Nate, ele carrega um segredo, né? Ele fez uma descoberta, mexendo nas coisas do pai, ele encontrou DVDs onde o pai gravava relações sexuais com outros homens, tá? Na maioria das vezes, garotos menores de idade, né? Inclusive, depois, lá na frente, ele vai descobrir um desses DVDs com a Jules, né? A colega dele de sala, com quem ele acaba, de certa maneira, ali se envolvendo um pouco também, tá? Então, ele guarda isso, né? Ele guarda esse segredo com ele, que é uma traição do pai, né? Para a mãe. A mãe é uma mulher extremamente submissa, né? Uma mulher extremamente dedicada à família, tá? E o Nate descobre isso muito cedo, né? Ainda na infância, tem que lidar com isso, tá? Ele namora com a Maddie, que é uma menina que a gente vai falar já já, né? Uma garota muito popular e bonita da escola. Mas o Nate, ele tem questões com a sua sexualidade, tá? Ele é visto no colégio como pegador, né? Ele é visto no colégio como o garanhão, mas ele tem, né, questões com a sua própria sexualidade, talvez até reflexo, né, disso que ele viu a vida toda ali nos DVDs, né? O pai fazendo com outros homens, com outros meninos, enfim, isso ali fica um pouco, talvez, confuso pra ele. Tem uma coisa que me chamou a atenção na casa da família do Nate, né? Que não foi explicado nos episódios e nas temporadas que a gente tem disponíveis até hoje, que é um quadro que tem na sala da casa da família, onde tem o pai do Nate, a mãe do Nate e 3 crianças. E o Nate só tem um irmão, né? Então, assim, quem seria essa terceira criança? Seria um filho que morreu, né? Seria alguém que desapareceu? Seria... Enfim, a gente não sabe, né? Pelo menos eu não vi nada, nenhuma referência a essa terceira criança que desapareceu, tá?
pode ser um filho que morreu, né? Enfim, a gente não sabe. Então, o Nate foi criado pelo pai para ser o machão, para ser o homem, para ser o vencedor, para ser o primeiro lugar, para ser o mais importante, né? A influência do pai do Nate na construção, né, da personalidade dele, de quem ele é, e o fato dele ter essa informação oculta, né, de que o pai se relacionava com os outros homens, isso torna, né, ali a construção psicológica do personagem do Nate muito complexa, tá? A gente vê um rapaz, né, já é praticamente um homem extremamente manipulador, né? Agrediu a Mad, né? Enforcou ela assim, deixou marcas no pescoço, deixou marcas no braço, chantageou a Jules, né? Quando ele descobriu que a Jules tinha se relacionado com o pai dele. Então ele buscou se aproximar da Jules, fez com que ela mandasse nudes pra ele, pra ter isso como de certo modo, uma moeda de troca ali com a Jules, né? Se algum dia a Jules quisesse falar pra alguém o que aconteceu entre ela e o pai do Nate, né? Então ele teria essa moeda pra dizer assim, olha, tenho aqui, né, os seus nudes, então se você falar, eu vou mostrar isso, enfim. Ele chantageou um cara, né, que a namorada dele se relacionou sexualmente, ele sabia que foi consentido, mas ele chantageou e agrediu esse cara, né, para que esse cara assumisse uma culpa que na verdade era do Nate, né? Então ele manipula ali a situação para que o cara vá lá e assuma, né, que foi ele que agrediu a Maddie, quando na verdade foi o Nate, para se livrar da acusação. Ele não demonstra ter culpa, não demonstra ter remorso, né? A gente não vê ele assim, poxa, o cara foi preso por minha causa, né? Nossa, ou então, nossa, a Maddie, eu agredi ela e ela tá sofrendo, né? Então, assim, em momento nenhum ele acaba traindo a namorada com a melhor amiga, né? Que é a Cassie. E, enfim, né? Ele não tem muita culpa, não tem muito remorso, ele parece ser muito pouco empático com os sentimentos dos outros, né? Bastante focado na sua aparência, na sua autoimagem, no seu sucesso, em ser o quarterback lá do time, né? Em ganhar, em vencer, em conseguir fazer os pontos pro time dele, em botar o time dele no primeiro lugar. Ele foi construído pelo pai para ser isso, né? Você não pode ser fraco, falhar não é aceitável, você é um campeão, você tem que ser um campeão, né? Então, o pai escolheu ele, né, pra ser tudo isso, inclusive humilha o irmão dele, né, por considerar que ele é fraco, que ele é incompetente, né, então humilha o irmão do Nate, mas escolheu o Nate pra ter esse lugar de destaque, pra ter esse lugar de ser o primeiro, de ser o campeão, tá? Fiquei esperando que tivesse uma epifania, assim, do personagem, né? E mostrasse que ele foi abusado pelo pai na infância, né? Até por esse histórico do pai, eu achei que a construção tava levando pra isso, sabe? Tipo assim, o Nate, um menino, o campeão, o preferido do pai. E o pai se relacionava com outros meninos, da idade dele, inclusive. E eu falei, será que em algum momento isso vai aparecer? Não apareceu, não sabemos, né? É possível. Se ele não sofreu abuso físico, né? Se ele não sofreu abuso sexual, a gente pode dizer que ele sofreu abuso psicológico, né, do pai, com todas essas imposições, né, com todas essas questões, tem que ser, tem que fazer, tem que ser o melhor, não pode fracassar, né. Ele via o pai sempre como dominante ali, né, nos DVDs que o pai gravava nas relações sexuais com outros homens. O pai era sempre dominante, né, era sempre o agressor ali de relações muito violentas. E o Nate meio que introjeta isso, né? Ele acha que pra ser homem, pra ser macho, pra ser vencedor, ele tem que fazer isso com as pessoas também. Ele imita esse comportamento do pai, né? Sendo dominante, sendo abusador. E toda vez que alguém subjuga ele, né? Toda vez que alguém coloca ele numa condição inferior, né? Ou numa condição que atesta contra a masculinidade dele, como aconteceu com a Maddie, né? Quando ela traiu ele, né, com o outro garoto na piscina, ele vai lá e espanca o garoto, né, ele vai lá e humilha a Maddie, diz que a roupa dela é de prostituta, né, agride ela, faz marcas no pescoço dela, né, enfim. Então, o Nate, basicamente, ele busca, né, uma mulher parecida, talvez, com a mãe dele, né, uma mulher que também seja passiva, que seja submissa, né? Ele tem a Maddie como inicialmente esse ideal, mas a Maddie não atende todos os critérios, né, que ele gostaria. A Maddie
é um pouco rebelde, né? A Mad se coloca um pouco mais do que ele gostaria, usa roupas provocantes, dança, né? Ela é a cheerleader ali, né? Ela é a dançarina do time. Então, assim, ela é provocante, ela é sensual, né? Vou falar dela na sequência. Não atende a todas essas características que o Nate gostaria, né, de ter como uma mulher, como uma esposa. Ele acaba encontrando isso na Cassie, né? A Cassie é bem mais passiva, a Cassie é bem mais submissa. A gente vai falar disso também. A Cassie não questiona nada, a Cassie obedece tudo, tá? O Nate, ele tem que conviver com isso, né? Com um pai abusivo que tem uma vida dupla, né? Uma vida escondida que ele descobriu muito cedo. Ele lida com questões da própria sexualidade, né? Ele lida com questões... Mas ele não parece... Assim, a gente não vê muito sofrimento no Nate, né? A gente vê ele preocupado em vencer, em ganhar, em ser o primeiro, em não deixar que ninguém faça nada com ele, né? Em sempre estar se impondo, em sempre estar se colocando. Pouca empatia, nenhuma culpa, nenhum remorso, né? E essa sensação de sempre ser o melhor, de sempre ser o primeiro, dessas ideias de sucesso, né? E beleza e poder ilimitados, que a gente vê muito no Nate, tá? Então ele só namora com garotas populares, né? Tá sempre junto de pessoas que são importantes, populares, etc, tá? Então, pro Nate, eu diria que a gente pode pensar, né, num diagnóstico aí possível, né, se formando, ele já tem 17 para 18 anos, num diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, tá? Eu acho que o Nate, ele tem muitas características ali de uma pessoa narcisista, como eu falei, certo? Bom, agora a gente vai pra Mad, que é a namorada do Nate, né? A Mad, ela é constantemente agredida, abusada, né, pelo namorado, pelo Nate, mas ela se mantém nesse relacionamento porque ele é rico, porque ela não enxerga a vida sem o Nate, porque ela ama ele mais do que todas as coisas, né? E também tem a questão financeira, tá? A gente vê um flashback, né, da vida da Mad, onde mostra que ela participava de concursos de beleza quando ela era criança, ela era muito bonita, né? Chegou a ganhar alguns, tinha a possibilidade de ser modelo, né? Enfim, ser vencedora mesmo de concursos de beleza. Mas um belo dia a mãe achou que era melhor ela parar de participar desses concursos e ela não participou mais, tá? E ela ficou frustrada e ela decidiu então pra vida dela que ela queria ser rica como as mulheres que a mãe atendia como manicure num salão de beleza. Então ela via aquelas mulheres lá que não trabalhavam, que não faziam nada, que passavam o dia no salão, né? E a mãe era manicure desse salão, então ela decidiu que ela queria ser como aquelas mulheres, rica, sem fazer nada e rica, enfim, rica, né? Então ela sempre foi estimulada, né, pela beleza, ela sempre teve essa concepção de si mesma, de que ela era bonita e que ela podia, de alguma maneira, utilizar isso, assim como utilizava nos concursos de beleza para ganhar, ela podia utilizar isso de alguma forma para conseguir o que ela quisesse, né? Então ela queria ser madame, ela queria ser rica, sem esforço, porque, enfim, né, ela viu isso ao longo da infância dela, tá? E aí ela conhece o Nate na escola, né? Encontra no Nate um rapaz rico que pode dar tudo que ela gostaria e ela acredita que sua ascensão social tá ali, né? Então ela se apega ao Nate de uma maneira quase que desesperada, né? Pra conseguir isso. Ela, de certo modo, manipula o Nate pra conseguir o que ela quer, né? Pra conseguir as coisas que ela quer, as coisas materiais. Fala o tempo todo que ama o Nate, que não consegue viver sem ele, né? Também ela consegue manipular no sentido de dizer o que o Nate quer ouvir, né? Que ele é maravilhoso, que ele é poderoso, que ele é tudo de bom, enfim, né? E a princípio o Nate é mesmo tudo isso que a Mad esperava, né? Dar colarzinho da Tiffany pra ela, né? Presentes caros e tal. Mas depois ele começa a se revelar como um bom narcisista que é, né? Começa a se revelar e diz que a roupa dela é de prostituta, que ela não pode falar assim, que ela não pode andar assim, que a família dele não gosta dela, não concorda com os comportamentos dela, que são comportamentos de uma mulher promíscua, etc. Então ele começa a querer moldar a Mad, né, pra ser a mulher que ele idealizou, pra ser a mulher que ele, enfim, né, pensou na cabeça dele, que na verdade nenhuma nunca vai cumprir, né, os requisitos super, hiper, ultra difíceis, né, que um narcisista tem.
mas ele tenta moldar ali a Mad para se adequar nesse modelo de mulher, né, que ele acredita ser o melhor para ele, tá? Então, a Mad, ela se submete a essas humilhações, né? Ela sofre quando ele diz que a família não gosta dela. Por quê? Porque ela quer ser aceita, né? Porque ela não quer ser a menina pobre, filha da manicure. Ela quer ter dinheiro, ela quer ser rica, ela quer ter acesso. Então, ela sofre humilhações, ela sofre violência física e ainda assim, ela continua com ele, né? Ela não consegue fazer planos para o futuro que não envolvam o Nate, vive num relacionamento muito abusivo, mas é dependente emocionalmente ali dele, né? Não consegue sair desse relacionamento. Ao mesmo tempo, ela tem comportamentos também que são até confusos, né? Em horas que ela se desespera, então ela vai lá e ela se relaciona com outros homens, né? Estando namorando com ele. Então, enfim, o relacionamento deles é muito conturbado, é muito abusivo, né? Ela tem um medo fora do normal de perder o Nate, né? E ela vive nessa situação. Ela sabe que não é saudável, mas ela não consegue se afastar. Ela não vê a vida dela sem o Nate, né? E o próprio Nate fala pra Cassie, né? Quando eles começam a se envolver, ele fala pra Cassie, olha, é melhor a gente parar, porque assim, a Mad, quando ela descobre, né, que eu posso me interessar por alguém, ou que eu posso estar que eu posso estar gostando de alguém, a minha vida vira um inferno. Mas a vida da pessoa fica muito pior. Tipo assim, ela passa a perseguir, ela passa a ir atrás, né? Então, assim, um comportamento bem border, né? Eu diria, bem abusivo ali, bem manipulador, enfim, e vai atrás e não deixa em paz, né? E quer porque quer, e é meu, enfim. Então, eu acho que a Mad tem traços, né? Border. Não acredito que ela fecha todos os critérios, não, mas ela tem traços, né? Ela tem esse medo desesperado de perder o Nate, né? Ao mesmo tempo que ela tem também alguns comportamentos um pouco arrogantes, né? Um pouco essa coisa da beleza, do sucesso, do poder ilimitado que ela tem, né? Então, ela tá ali no cluster B, né? Mas também eu diria que no caso da Mad, a gente talvez precise esperar um pouquinho mais, né? Precisa esperar ela sair da escola, ir pra faculdade, talvez se livrar finalmente desse relacionamento com o Nate, pra ver como é que as coisas ficariam no futuro da Mad, tá? Mas eu acho que ela tá ali no cluster B, tem traços border, tem algumas características narcisistas, tá? Tá por ali. Bom, e aí a gente vai pra Cassie, né? A Cassie também é outra menina popular na escola, melhor amiga da Mad, tá? Correm rumores na escola sobre a vida sexual da Mad, né? Que ela seria, da Cassie, que ela seria promíscua, né? Que ela já teria se relacionado com muitos meninos da escola. Ela mora com a mãe e com a irmã, né? O pai se separou e foi deixando de fazer as visitas, né? No começo ele ia, e depois ele passava 2 finais de semana sem ir de novo, depois, e aí foi se afastando. Depois a gente vê que o pai da Cassie usa drogas, né? Também ele até liga um dia, depois de muito tempo sem contato, liga pra ela, pede pra ela abrir a porta da garagem. Ela acha que o pai vai lá para vê-la, e na verdade ele vai lá pra roubar, né? Furtar itens da casa pra vender, pra comprar droga, tá? Então ela mora com a mãe, com a irmã. A mãe tem problemas com álcool também, né? Então muitas vezes a gente vê lá a mãe deitada no sofá, bebendo, enfim. Elas meio que tem que se virar sozinhas, né? A irmã da Cassie é toda certinha, né? É toda perfeitinha ali, né? E a Cassie, né? É essa menina que tem essas questões aí, né? Em relação ao pai, em relação à própria mãe, né? E em relação à sua sexualidade, que é exposta na escola. Bom, vazaram vídeos dela, né? Também tendo relações sexuais. Inicialmente ela teve um ataque de pânico, tá? E depois ela viu que a vida continua, né? Que vem outros escândalos e que fica tudo bem. Mas ela é sempre uma menina que é muito doce, que tenta agradar todo mundo, né? Ela queria ser patinadora profissional, mas os pais se separaram, o dinheiro ficou apertado, né? E ela não conseguiu dar continuidade, né? A mãe não teve condições de continuar custeando as aulas dela de patinação, ela teve que parar, né? A Cassie é muito bonita, então ela acaba usando, né, a sua aparência, o seu corpo para se aproximar
dos garotos, né? E a Rue, na hora que tá narrando a história da Cassie, faz um comentário que eu achei muito interessante até pra gente pensar no diagnóstico. Ela fala assim: ela se apaixonou por todos os garotos que se envolveu. Todos, sem exceção. Fossem eles inteligentes, estúpidos, doces ou cruéis. Não importava, né? Então a Cassie tem essa necessidade de vinculação, essa necessidade, essa demanda de amor, né? Muito grande. E por isso ela se sujeita a todo tipo de relacionamento, ainda que isso signifique humilhação, né? Ainda que isso signifique violência, tá? Mas apesar de linda, ela tem uma autoestima muito baixa, né? E ela namora um cara, né? Um rapaz chamado McKay, né? O McKay é um cara mais velho, que já tá na faculdade, afirma a todo momento que não quer relacionamento sério, né? Mas continua com ela. E a Cassie acaba ali ao longo da série, né, tendo relacionamentos superficiais que são baseados na questão do sexo, né, e não são relacionamentos que ela consegue aprofundar com as pessoas, tá? Ela é humilhada pelo Daniel, né, quando ela termina com o McKay, ela acaba se relacionando ali também, num relacionamento muito superficial com o Daniel, né, que quando ela diz que não quer ter relações sexuais com ele, então ele humilha ela, né, dizendo que ela, enfim, se acha muita coisa, né, mas que era óbvio que ele só queria isso com ela e tal, né, então ela fica muito mal por se dar conta, né, de que suas relações de fato são muito superficiais. Ela engravida, né, do namorado, do McKay. Ele fala que não quer o bebê, que o bebê vai atrapalhar os planos dele, que ele tá na faculdade e tal, e ela acaba tendo que fazer um aborto. Ela faz esse aborto sozinha, né? Sem o namorado estar ali do lado dela, tá? E ela deseja e luta desesperadamente pelo amor das pessoas, né? Do pai, que, enfim, em determinado momento não tá nem aí pra ela. Talvez até da mãe, né? Que ela tem uma relação um pouco conflituosa, mas a mãe muitas vezes tá fora ali na sua bebida, no álcool, né? Do namorado e dos outros homens que ela acaba se relacionando, inclusive com o Nate, né, que é o namorado da melhor amiga, e depois ela fica destruída com isso, porque ela não quer magoar a amiga, porque ela não quer perder a amizade da amiga, mas enfim, né, acabou que traiu a confiança da amiga se relacionando com o namorado, então ela tem essa questão da impulsividade, tá? Então, pra mim, a Cassie fecha os critérios de transtorno de personalidade borderline, tá? Ela é impulsiva, ela deseja e luta desesperadamente pelo amor do outro, ela oscila, né, entre a adoração a uma pessoa e depois ela destitui a pessoa daquele lugar, tá? Então eu acho que a Cassie preenche os critérios pra border, tá? Pra fechar, já tá passando já do meu horário, eu queria falar sobre o Carl Jacobs, que é o pai do Nate, né? A gente tem o pai e o filho, né, assim, muito ligados na série, né, muito relacionados ali pelos comportamentos, tá? O Cal, ele é um empresário do ramo imobiliário, né, ele tem, enfim, muitas posses, ele é muito rico, ninguém questiona o seu sucesso, a família perfeita que ele tem, tá? Ele é rico, ele é másculo, ele é bonito, ele é bem sucedido, né? Então, Cal é o estereótipo ali do homem perfeito, entre aspas, né? É rico, cis, hétero, protetor, provedor, com a família bonita, né? Então, assim, ninguém questiona nada porque, a princípio, ele está acima de qualquer suspeita. Mas ele leva, né, uma vida paralela, relacionada à sua própria sexualidade, né? E o filho descobre isso, né, com os DVDs que ele grava. Já não bastasse, já não é bizarro o suficiente, né, ele se relacionar com menores de idade, ele ainda precisava gravar isso e essas relações eram extremamente violentas, tá? A gente, no final mais, né, da temporada, da última temporada, a gente volta na história do Cal, né, pra entender um pouco o que aconteceu. Ele tinha um melhor amigo na faculdade, né, e esse melhor amigo, ou na escola, não sei, e esse melhor amigo, né, era muito próximo dele e eles vão, ao longo dos anos, descobrindo ali que essa amizade tinha algo a mais. E no dia da formatura, eles acabam indo, né, pra um bar GLS, digamos assim, né, e nesse bar eles acabam se beijando, né, eles acabam tendo ali um momento de concretização dessa relação, né, de amizade, enfim, amor. E aí no dia seguinte a essa festa,
o Cal descobre que a namorada, né, que é a mãe do Nate, tá grávida. E aí, então, ele tem que abandonar, né, essa vida que ele, enfim, talvez pudesse construir com esse melhor amigo, com essa pessoa que ele gostava, pra assumir esse papel de provedor, né, assumir esse papel de homem perfeito. E aí, ao longo da construção da vida dele, ele vai se tornando, né, esse homem abusivo, e acaba fazendo isso com a mulher também, né, pelo que eu entendi, eles se casaram muito jovens. Então, acabou que essa virada, né, da adolescência para fase adulta mais ou menos quando começa esse comportamento dele mais abusivo, né, e mais manipulador e mais agressivo até, tá? Ao longo dos anos, ele se envolve com esses garotos, né, com esses menores de idade, trans, gays, né, grava essas relações, né, são relações sempre sádicas, são relações ali sempre que tem violência, né? Ele se envolve com a Jules também, que é colega do filho, ele não sabia que era. Grava essa relação também, né? Despreza o filho mais novo e não tem empatia nenhuma pela mulher, pela família, né? Lá na cena final, quando ele vai embora, quando ele vai, teoricamente, assumir, né, a vida paralela dele, ele faz xixi no chão e diz, agora vocês vão ter que limpar aqui, né? Então, assim, sem empatia, né? Sem se colocar no lugar daquelas pessoas ali que estavam descobrindo aquela situação, talvez da pior forma possível, né? Ele admira o Nate, né? Por o Nate ser esse homem másculo, forte, vencedor, quarterback, etc. Mas também é muito bruto, muito agressivo com ele, né? Em muitos momentos. Falta empatia, um distanciamento afetivo, né? Você não vê ele sendo afetivo com a esposa, nem com os filhos em momento nenhum, né? Com a família. Violência e brutalidade nas relações. A gente vê ali um transtorno pedofílico, né? Então ele se relaciona com menores de idade. Tem uma questão de parafilia ali também, né? Tem uma questão ali de sadismo, masoquismo. Então, resumindo, eu acho que o Cal Jacobs, ele teria pelo menos traços de personalidade antissocial, tá? Então, esse seria o meu diagnóstico pro Cal, o pai do Nate. Bom, resumindo, né? Resumindo a série como um todo, né? Eu acho que Euphoria é uma série que, teoricamente, traz questões adolescentes, né? Mas de uma forma que não é boba, de uma forma que não é simples, né? De uma forma que não é a questão adolescente por si, né? Aprofunda muitos assuntos, né? Discute temáticas importantes, drogas, violência sexual, bullying, transtornos, né? Porque muitos transtornos são inclusive trazidos na série como diagnósticos, tá? A questão da sexualidade, a questão do relacionamento abusivo, conquistas e dificuldades dessa fase da vida. Então eu acho que Euphoria é uma série que vale a pena, né? Traz muitas questões, faz a gente pensar, faz a gente se identificar, faz a gente torcer pelos personagens. E eu confesso que eu comecei assistindo de nariz torcido, sériezinha adolescente boba, 13 Reasons Why, Again, né? Então, assim, fui com bastante preconceito, fui porque vocês pediram muito, mas acabei gostando muito da série, né? Acabei me encantando pelos personagens, pelos diálogos, pela estética da série. Enfim, gostei muito, tá? Então, quem não viu, fica a dica aí, Euphoria HBO Max, tá bom? Meus amores, muito obrigado por esses 4 domingos aqui junto comigo na nossa série Cinema e Psicopatologia. Fico sempre muito feliz de ter vocês aqui. Fico sempre muito feliz da gente ter esse momento do ano, né? Onde a gente pode unir aí o nosso interesse, a minha paixão pessoal, né? Por séries, por filmes e os diagnósticos em psicopatologia, tá bom? Domingo que vem eu espero vocês. Vai ser a nossa estreia, né? Da Semana da Psicopatologia. Quem não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio. Quando acabar aqui a live, vai lá no link e se inscreve na Semana da Psicopatologia, tá? Porque é gratuita e vai ser muito bacana, tá bom? Que bom que vocês gostaram da live. Tô vendo aqui vários comentários. Que bom, fico feliz que vocês gostaram, tá bom? Beijo enorme pra vocês. A gente se vê aqui durante a semana. Todos os dias eu tô por aqui, tá? Mas domingo que vem, tamo juntos no início da Semana da Psicopatologia, tá? Beijo, tchau!